Meu nome é Selene Bard e, aos 32 anos, sou capitã do Exército dos Estados Unidos. Eu costumava pensar que serviço, disciplina e honra eram os valores mais elevados que uma pessoa poderia ter. Mas, na festa de 65 anos do meu sogro, ele me disse o contrário. Você é um pedaço de lixo inútil, um soldado raso, e meu filho merece algo melhor do que você, declarou Vincent, sua voz ecoando pela sala de jantar como um chicote. 23 membros da família se viraram para me olhar em silêncio, atonitos. O lustre acima lançava reflexos ásperos no rosto envelhecido de Vincent, tornando seu desprezo ainda mais intenso. Ele se virou para a esposa de um sócio sentado ao meu lado e disse: "Essa sim é uma esposa de verdade." Eles não sabiam que aquele soldado raso era o investidor anônimo que salvara seu império da falência. Não tinham ideia do que estava por vir. Antes de contar como a mensagem de texto que enviei colocou toda aquela dinastia de joelhos, diga-me de onde você está assistindo. Clique em curtir e inscreva-se se você acredita que honra não se compra com dinheiro. O ar na sala de jantar privativa do Hyatt Hotel, no centro de Portland, estava impregnado do aroma de dinheiro antigo e novas ansiedades. Painéis de carvalho escuro e rico revestiam as paredes, absorvendo o brilho quente da luz de velas e o zumbido baixo de conversas forçadas. Meu sogro, Vincent Morrison, havia reservado o salão inteiro. Ele estava de pé à cabeceira da longa mesa de mogno, com uma taça de cristal de Pinot Noir do Vale Willamette erguida, e sua voz ecoava com a confiança imerecida de um homem a quem nunca fora dito não. Ele estava no meio de um brinde, um monólogo autocongratulatório sobre a conquista do novo contrato do Crown Plaza. E não teríamos conseguido, proclamou ele, com o olhar percorrendo a sala, sem a fé do nosso investidor silencioso, um verdadeiro visionário. Fiquei sentado ali, sentindo o peso de 23 pares de olhos, não em Vincent, mas em mim. Eu sentia os olhares familiares e inquisitivos das tias do Isaac, seus sussurros sempre pairando no limite da minha audição. Palavras como: "Não é típico de uma dama", "intenso demais", "não é o que esperávamos para o nosso Isaac." Sob a toalha de mesa branca e impecável, meu marido Isaac apertou minha mão. Não foi um gesto de amor, não mesmo. Foi um gesto fraco e suado de medo. Ele estava tão aterrorizado pelo pai quanto todos os outros presentes. A atmosfera era uma mistura venenosa de opulência e pavor. E, como sempre, eu era o alvo involuntário no centro de tudo. Vincent terminou seu brinde e uma onda de aplausos educados percorreu a sala. Ao se sentar, seu sorriso, que estava estampado em seu rosto, se dissolveu lentamente quando seu olhar pousou em mim. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado. O calor performático desapareceu, substituído por um desdém frio e indisfarçável. Ele pigarreou. A sala, que acabará de começar a fervilhar de conversas, ficou em silêncio novamente. Ele não apenas disse as palavras, ele as pronunciou como um juiz proferindo uma sentença de morte em minha honra. "Você é um pedaço de lixo inútil", disse ele, em voz baixa, mas carregada de precisão letal. "Um soldado raso. E meu filho merece algo melhor do que você." Silêncio. Um silêncio absoluto e esmagador. O tilintar dos talheres cessou. O murmúrio suave da conversa morreu instantaneamente. Eu podia ouvir o suspiro suave e agudo da mulher sentada ao meu lado. O próprio tempo pareceu desacelerar. Fiz o que qualquer soldado faz sob fogo, examinei os arredores em busca de um aliado, de um rosto amigo. Meus olhos percorreram a mesa, do meu cunhado para minha cunhada, para os primos, para as tias. Nada. Encontrei apenas olhares fixos em seus pratos de salmão grelhado, como se os segredos do universo estivessem escondidos em um raminho de endro. Vi olhares desviados, rostos subitamente fascinados pelos padrões do papel de parede. Ninguém me olhava nos olhos. Ninguém. O silêncio deles era uma acusação. Era mais alto, mais contundente e infinitamente mais cruel do que suas palavras. Era consentimento. Mas Vincent não havia terminado. Ele ergueu um dedo grosso e bem cuidado e apontou para a Sra. Henderson, esposa de seu sócio. Era uma mulher de aparência frágil, envolta num colar de pérolas que provavelmente custava mais do que meu primeiro carro.
Essa sim é uma esposa de verdade, anunciou, com a voz agora carregada de uma admiração melosa e falsa. Uma mulher que sabe o seu lugar, que apoia o marido nos bastidores. O insulto foi cirúrgico em sua precisão. Foi um ataque a tudo que eu era, minha independência, minha carreira no exército, meus anos de serviço. Foi um desprezo por todas as medalhas que já conquistei, por todos os sacrifícios que já fiz. E então veio a traição silenciosa final. Olhei para minha sogra, Patrícia. Ela, mais do que ninguém, sabia sobre o Kestrel trash que herdei, mesmo sem saber sua verdadeira dimensão. Ela apenas balançou a cabeça levemente, quase imperceptivelmente, com os olhos implorando como se dissessem: deixa pra lá. Não o desafie. A covardia dela era uma permissão. No mundo deles, eu não era apenas uma estranha. Eu era um fracasso fundamental como mulher. Uma dor física aguda floresceu em meu peito. Por um momento, senti dificuldade para respirar. Então, com a mesma rapidez, desapareceu, substituído por uma frieza estranha e cristalina que se espalhou por minhas veias. Era um sentimento que eu conhecia bem. Era disciplina. Era o treinamento de West Point entrando em ação, anulando a onda confusa e caótica de emoções humanas. A dor ainda estava lá, mas agora compartimentada, arquivada. Meus movimentos tornaram-se deliberados, precisos. Coloquei meu pesado garfo de prata ao lado do prato. O pequeno tilintar era o único som no silêncio sufocante. Levantei a cabeça e olhei diretamente nos olhos de Vincent. Não havia lágrimas nos meus. Não havia nada, apenas a vasta calma vazia de um campo de batalha após o fim da luta. Obrigada pelo jantar, eu disse. Minha voz estava calma, equilibrada, sem qualquer inflexão. Era a voz que eu usava para dar um briefing, não a voz de uma mulher cuja alma acabará de ser esfolada publicamente. Empurrei minha cadeira para trás e me levantei. Com um aceno firme e formal que eu já havia dado 1000 vezes em cerimônias militares, cumprimentei a mesa inteira. Selene, não, sussurrou Isaac, um apelo patético do outro lado da mesa. Mas sua voz era um eco distante. Eu já havia me virado. Caminhei em direção às pesadas portas de carvalho, com as costas retas e os passos medidos. Eu não estava correndo. Não estava fugindo. Estava executando uma retirada tática. O objetivo, manter minha dignidade em um ambiente hostil, havia sido comprometido. O novo objetivo era me reagrupar e planejar uma contraofensiva. A pesada porta se fechou atrás de mim com um baque sólido e definitivo, isolando-me daquele quarto de covardes. O silêncio abafado do corredor do hotel me envolveu. Respirei fundo uma vez, depois outra. Coloquei a mão na bolsa e peguei meu celular. A tela iluminou meu rosto na penumbra. A verdadeira guerra, descobri, estava apenas começando. Não me lembro da viagem que fiz para longe do Eatia. Minha mente estava em um turbilhão de choque e adrenalina. Mas me vi dirigindo pelas ruas familiares de Portland, os limpadores de para-brisa do meu carro varrendo a garoa persistente e nevoada que parecia tão característica da cidade. O bater rítmico das lâminas contra o vidro era hipnótico. E enquanto eu dirigia, a ferida aberta da humilhação daquela noite começou a doer com as dores fantasmagóricas de cicatrizes antigas. É assim que as feridas profundas funcionam. Elas nunca cicatrizam de verdade. Elas só esperam que um novo ferimento as abra novamente. E naquela noite, Vincent não tinha apenas criado uma nova ferida. Ele tinha aberto todas as antigas que eu tinha. Minha mente viajou 8 anos no tempo, para um dia quente de verão que parecia uma eternidade atrás. Era minha formatura em West Point. A lembrança deveria ter sido triunfante, mas estava contaminada pelo gosto amargo da injustiça. O avô de Isaac, um oficial condecorado da velha escola, era um homem que eu respeitava profundamente. Antes de falecer, ele havia deixado seu anel de formatura de West Point, uma pesada peça de ouro histórica, com uma instrução simples: o anel seria para o primeiro neto a seguir seus passos e se formar em uma academia militar. Eu era o único. Todo o clã Morrison comparecera à cerimônia nas planícies de West Point.
Sentaram-se nas arquibancadas, abanando-se no calor úmido de Nova York, parecendo completamente deslocados entre as famílias dos soldados. Lembro-me de procurá-los na multidão enquanto eu, de uniforme cinza, sentia uma onda de orgulho e uma pequena e vazia esperança de que hoje, talvez hoje, eles finalmente me viriam o que eu havia conquistado. Essa esperança morreu mais tarde naquela noite, em um restaurante abafado no Hudson. Vincent, no papel de patriarca da família, bateu no copo para chamar a atenção. Tirou uma caixinha de veludo do bolso e a abriu. Dentro, apoiado sobre um cetim desbotado, estava o anel. Meu coração batia forte no peito. Era isso. Era o momento da aceitação. Mas Vincent não olhou para mim. Ele olhou para o irmão mais velho de Isaac, David, um banqueiro de investimentos de nível médio, com mãos gentis e um sorriso cínico. Vincent se levantou, caminhou até David e lhe entregou o anel. O legado de um soldado, anunciou Vincent à mesa, com a voz carregada de autoridade patriarcal, pertence a um homem. Fiquei ali sentado, congelado. O ar foi sugado dos meus pulmões. Senti uma centena de pares de olhos em mim, uma mistura de pena e desconforto. Isaac, para seu crédito, começou a falar. Pai, isso não está certo. Selene é quem? Mas bastou um olhar penetrante e frio de Vincent para silenciá-lo. O protesto de Isaac morreu em sua garganta, e ele se jogou de volta na cadeira, derrotado. E naquele momento, eu entendi. Eu sempre seria uma estranha. Minhas conquistas se tornariam invisíveis devido ao meu gênero. E essa não foi a única vez. Foi um padrão, uma erosão silenciosa, mas constante, do meu valor. Anos depois, quando eu servia no Iraque, minha unidade sofreu uma emboscada. Recebi a medalha Estrela de Bronze por bravura depois de resgatar 2 dos meus soldados feridos da linha de fogo. Foi o dia de maior orgulho e terror da minha vida. Enviei para a família uma foto minha com a medalha presa ao meu uniforme em casa. Pensei que talvez isso, um reconhecimento da coragem sob pressão, fosse algo que eles pudessem entender, algo que não pudessem ignorar. A resposta de Patrícia, minha sogra, chegou um dia depois. Era uma única mensagem de texto: cuidem-se. E só. Sem orgulho, sem parabéns, sem reconhecimento do sacrifício que representava. Apenas um chavão casual e desdenhoso. Para eles, minha carreira não era motivo de honra. Era um hobby bizarro e perigoso. Era algo a ser tolerado, um constrangimento que interferia com meus verdadeiros deveres como esposa de Morrison. Eles mediam o sucesso em zeros na conta bancária, na metragem quadrada de uma mansão em West Hills. Não conseguiam entender o valor da honra, porque honra é algo que se conquista, não algo que se herda. Não se compra nem se vende. Essa profunda ignorância foi o motivo pelo qual, um ano atrás, cometi o maior erro da minha vida. Meu gerente financeiro, Sr. Davis, amigo próximo do meu falecido pai, me ligou com uma informação: a Morrison Development estava à beira da falência. O ego de Vincent e seus investimentos irresponsáveis haviam levado a empresa à falência. Meu primeiro instinto foi deixar acontecer. Deixá-lo cair e queimar. Seria um fim adequado para sua arrogância. Mas então Davis me enviou o portfólio do projeto principal deles, o mesmo contrato do Crown Plaza sobre o qual Vincent estava se gabando esta noite. Enterrada nas letras miúdas, havia uma cláusula, uma pequena seção dedicada à construção de um bloco de moradias subsidiadas para veteranos sem teto. Minha consciência se arrepiou. Meu dever como oficial, minha lealdade aos meus irmãos e irmãs de armas, não me permitiriam ficar parado assistindo aquela oportunidade ser perdida. Eu não podia decepcioná-los, mesmo que isso significasse salvar um homem que eu desprezava. Então, dei a ordem ao Sr. Davis: invista, eu disse a ele. Dê a ele exatamente o que ele precisa, mas com uma condição: anonimato absoluto. Menti para mim mesmo. Disse a mim mesmo que estava fazendo isso pelos veteranos. Mas uma parte de mim, uma parte pequena e tola, esperava que esse ato de salvação silenciosa fosse a prova definitiva do meu valor,
que um dia a verdade viesse à tona e ele finalmente tivesse que reconhecer que o soldado raso que ele desprezava tão abertamente tinha sido seu salvador o tempo todo. Eu estava errado. Parei meu carro em um desvio com vista para o rio Willamette. As luzes da ponte Altorne brilhavam contra a água escura, um colar de diamantes frios e distantes. A dor do anel, a dor da medalha ignorada e a humilhação pública e crua daquela noite, tudo se fundiu dentro de mim. De uma dor surda e latejante, aguçou-se, transformando-se num diamante frio de determinação. Eles passaram anos me destruindo, tentando me fazer sentir pequeno, invisível. Tentaram roubar minha honra. Agora eu ia roubar a única coisa que eles valorizavam: seu dinheiro, seu status, todo o seu império vazio. Peguei meu telefone, com os dedos firmes. Rolei meus contatos e apertei o botão de chamada para o Sr. Davis. Ele atendeu ao primeiro toque. Minha voz, quando saiu, estava desprovida de qualquer emoção. Era a voz de um comandante dando uma ordem. Sr. Davis, eu disse. Selene, sua voz estava carregada de preocupação, mas eu o interrompi. A Operação Tempestade no deserto está em andamento. Alvo: Desenvolvimento Morrison. Regras de combate: 100 prisioneiros. A ordem que dei ao Sr. Davis, nada de prisioneiros, não nasceu da raiva de uma única noite. Foi forjada ao longo de anos de observação silenciosa, de compreensão da desconexão fundamental entre o meu mundo e o mundo dos Morrisons. A verdade é que éramos de dois planetas diferentes. Quando conheci Isaac, eu era um jovem tenente servindo em Fort Lewis. Eu morava em um pequeno e simples apartamento-estúdio fora da base. Tudo o que eu tinha cabia na caçamba da minha caminhonete, embalado em algumas caixas de papelão e algumas mochilas. Eu tinha orgulho disso. Cada item, a estante barata de aglomerado, o sofá surrado, o conjunto de canecas de café descombinado, tinha sido comprado e pago com meu próprio salário. Era uma vida construída com esforço, um salário de cada vez. Isaac, por outro lado, morava em uma cobertura espaçosa no Pearl District, em Portland, um presente de formatura de seus pais. Na primeira vez que me visitou, olhou ao redor com uma espécie de curiosidade perplexa, como um antropólogo estudando uma nova tribo estranha. Ele me observou preparar o jantar, uma refeição simples de frango com arroz, e depois me observou lavando a louça. Você não tem empregada? Perguntou. A pergunta era totalmente genuína, sem nenhum traço de malícia. Ele não estava tentando ser condescendente. Simplesmente não conseguia compreender um mundo onde uma pessoa limpasse a própria sujeira. Foi naquele momento que eu realmente entendi. Eu vim de um planeta de esforço. Ele veio de um planeta de herança. A vida dele foi planejada, cuidada. A minha vida foi conquistada. Essa diferença fundamental era uma lacuna que Vincent jamais poderia e jamais transporia. Ele chamava meu serviço de brincar de soldado. Ele não tinha a mínima ideia do que aquele jogo realmente envolvia. Ele não sabia dos alarmes das 4 da manhã, o som estridente que te arranca do sono e te joga na realidade fria e sombria de mais um dia de treinamento. Ele não sabia das marchas de 32 quilômetros com uma mochila de 27 quilos cravando nos ombros, bolhas nos pés e ardência nos pulmões. Ele certamente não sabia sobre o West Point no auge do inverno, um frio intenso que penetra e nunca desaparece completamente. E ele, em especial, não sabia nada sobre o Quartel das Feras. Por 6 semanas, foi um inferno na Terra. É o programa que te reduz a nada para que possam te reconstruir como um soldado. Aprendi a desmontar e remontar meu fuzil na escuridão total até meus dedos ficarem em carne viva e sangrando. Aprendi a escalar paredes de obstáculos quando todos os músculos do meu corpo gritavam em protesto. É um lugar projetado para encontrar o seu ponto de ruptura. Encontrei o meu numa terça-feira chuvosa de julho. Foi um teste de aptidão física, flexões, abdominais, uma corrida de 3 quilômetros. Falhei na corrida por 6 segundos. 6 segundos. A punição era simples: fazer de novo, imediatamente. Enquanto o resto do meu pelotão entrava, eu tinha que correr os 3 quilômetros inteiros novamente, sozinho, na chuva torrencial.
Meu sargento instrutor, um homem que parecia esculpido em granito e fúria, estava sob um toldo, me observando. Enquanto eu cambaleava até a linha de chegada, encharcado e ofegante, ele se aproximou e latiu na minha cara. Pássaro, gritou, com a voz rouca. Dor é só fraqueza abandonando o corpo. Você me entende? Sim, sargento, gritei de volta, com a voz embargada. Essa frase se tornou meu mantra. Ela me ajudou a superar noites sem dormir, missões extenuantes, a solidão silenciosa de ser uma mulher num mundo de homens. Era um lembrete de que cada dificuldade que eu enfrentava me tornava mais forte. Lembro-me do meu primeiro salário como segundo-tenente. Os valores nele eram ridiculamente baixos para os padrões de Morrison, mas, para mim, parecia uma fortuna. Era minha. Eu havia ganhado cada centavo. Usei-o para comprar um novo conjunto de pneus para minha caminhonete e enviei algumas centenas para minha mãe. Nunca toquei em um centavo do Kestrel Trash, a herança que meu pai me deixou, até ter certeza absoluta de que conseguiria me sustentar sozinha. Eu precisava provar a mim mesmo, antes de tudo, que meu valor não estava atrelado a uma conta bancária. Estava atrelado ao meu próprio esforço. Os Morrisons, por sua vez, zombavam do meu salário governamental. Não conseguiam compreender que seu valor não estava no valor em dólares, mas na honra e no serviço que representava. O desprezo de Vincent por mim não era apenas pessoal. Era ideológico. Vinha da profunda ignorância de um homem que nunca teve que lutar. Nunca teve que construir nada do zero. Seu império foi construído com o dinheiro do pai. Sua confiança era um fino verniz que encobria uma profunda insegurança quanto ao seu próprio valor. O meu valor, por outro lado, eu conheço em detalhes, porque paguei por ele. Paguei com suor, com lágrimas e, em algumas ocasiões, com sangue. Minha força não vem de um fundo fiduciário. Vem da disciplina de aço de West Point. Vem da lembrança de um sargento instrutor gritando comigo na chuva. Foi forjada no fogo, e Vincent Morrison estava prestes a sentir o calor dessa chama. Se você já teve que se esforçar o dobro para receber metade do reconhecimento, curta e me diga nos comentários qual frase ou conselho te ajudou a superar um momento difícil. Eu adoraria ler. Depois de desligar o telefone com a ordem de iniciar a Operação Tempestade no deserto, um silêncio profundo se instalou dentro do meu carro. Era mais pesado e sufocante do que o silêncio na sala de jantar. A adrenalina do confronto havia desaparecido, deixando para trás um vasto e oco vazio. Eu tinha acabado de declarar guerra à minha própria família, desencadeando uma série de eventos que destruiriam vidas, incluindo a minha. E naquele momento, estacionado sozinho à beira do rio, nunca me senti tão total e completamente sozinho. Meu celular vibrou novamente, iluminando o interior escuro do carro. A tela mostrava, Sr. Davis. Preparei-me, esperando uma pergunta complementar, um pedido de esclarecimento sobre os detalhes operacionais. Respirei fundo para firmar a voz, para voltar a ser o comandante frio e imparcial. Mas a voz do outro lado da linha não era a do meu gerente financeiro. O profissionalismo havia desaparecido, substituído por uma cordialidade e preocupação que me pegaram completamente desprevenido. Selene, disse ele, com a voz gentil. Recebi a ordem. Mas estou te chamando agora de James, não de Sr. Davis. Você está bem, criança? Garoto? Aquela única palavra, um simples termo carinhoso que ele não usava desde a minha adolescência, destruiu a disciplina férrea que eu havia imprimido em mim. Rompeu as barreiras do soldado, do capitão, do comandante, e encontrou a mulher ferida escondida lá dentro. Um soluço sufocado escapou dos meus lábios e, pela primeira vez naquela noite, protegida pela privacidade do meu carro e pela gentileza de um homem a quilômetros de distância, deixei as lágrimas rolarem. Não eram soluços altos e desesperados, mas lágrimas silenciosas e quentes que escorriam pelo meu rosto, carregando consigo anos de dor, frustração e solidão reprimidas. James Davis não era apenas o homem que administrava o Kestrel Trash. Ele era o melhor amigo do meu pai, seu confidente mais próximo desde os tempos de faculdade. Ele me conhecia desde sempre.
Ele era um elo com a pessoa de quem eu sentia falta todos os dias. Meu pai era diplomata, um homem de força silenciosa que acreditava que o verdadeiro poder nunca era estridente. Ele se movia pelo mundo com uma graça calma e observadora. E ele tentou incutir esse mesmo princípio em mim. Selene, ele costumava me dizer, com a voz grave e reconfortante, você não precisa gritar para ser ouvida. Uma ação silenciosa, na hora e no lugar certos, tem mais poder do que 1000 discursos. Como se lesse minha mente, a voz de James trouxe a lembrança do meu pai à vida. Seu pai ficaria muito orgulhoso de você, Selene, disse ele suavemente. Não pelo dinheiro que você tem, mas pela mulher que você se tornou. Ele gostaria que você defendesse sua honra. Ele não esperaria nada menos. Suas palavras eram como uma corrente cálida fluindo pelo deserto gelado do meu coração, um bálsamo para uma ferida sangrenta. Ele não estava apenas oferecendo compaixão. Estava me lembrando de quem eu era, do legado que eu carregava. Estava me lembrando de que meus valores não estavam errados. Eles apenas estavam na companhia errada. Lembro-me de uma vez, continuou James, com a voz assumindo a cadência familiar de um contador de histórias, estávamos em um posto de embaixada na América do Sul. Havia um general arrogante, um verdadeiro valentão, que estava desviando dinheiro de fundos de ajuda humanitária. Seu pai nunca levantou a voz, nunca o confrontou publicamente. Em vez disso, ele apenas fez o que fazia de melhor. Ele observou. Ele coletou fatos. Ele usou os canais diplomáticos, escrevendo relatórios discretos e precisos para o Departamento de Estado. 2 meses depois, o general foi silenciosamente chamado de volta. Sua carreira chegou ao fim. Ele nem sequer soube o que o atingiu. James fez uma pausa, deixando a história similar. É assim que os pássaros lutam, Selene. Com inteligência e precisão, não com raiva. Ele não estava apenas me dando um discurso motivacional. Ele estava me dando um plano de batalha. Ele estava me lembrando que meu sobrenome era mais do que apenas um nome. Era uma estratégia. Era um legado de força silenciosa e inabalável. Naquele momento, ele parecia mais uma família para mim do que as 23 pessoas que eu tinha acabado de deixar para trás. Ele era uma família construída sobre uma base de memórias compartilhadas e respeito mútuo, não sobra a falsa pretensão de uma linhagem comum. Antes de encerrarmos a ligação, James disse algo que eu levaria comigo para a tempestade que se aproximava. Vincent Morrison é um homem pequeno e mesquinho, Selene, o tipo de homem que precisa rebaixar os outros para se sentir grande. Nunca deixe que a pequenez dele defina o seu valor. Sua voz mudou então, tornando-se mais firme, como um treinador fala com seu jogador antes de um grande jogo. Agora descanse um pouco, capitão. Amanhã mostraremos a ele como é realmente a força de um soldado. Quando a ligação terminou, fiquei em silêncio por um longo tempo, mas agora era um silêncio diferente. O vazio havia desaparecido, substituído por uma renovada sensação de propósito. As lágrimas haviam parado. A determinação fria e cristalina havia retornado, mas desta vez não estava frágil devido à solidão. Estava fortalecida pela força de uma aliança. Eu não estava mais lutando sozinho. Estava lutando pela minha honra, pelo legado da minha família e com o apoio inabalável de um amigo verdadeiro e leal. A tempestade se aproximava da casa Morrison, e eu estava pronto para comandá-la. Acordei na manhã seguinte antes do meu despertador tocar, a determinação silenciosa da noite anterior ainda zumbindo em minhas veias. O primeiro ataque não veio de uma queda do mercado ou de uma carta de um advogado. Veio, como sempre, pelo meu celular. Começou com uma única mensagem do Isaac, depois outra, e mais outra, até meu telefone vibrar sem parar no criado mudo. Era um dilúvio digital de apelos em pânico. Selene, por favor, precisamos conversar. Papai estava errado. Eu sei que ele estava. Me liga. Por favor, não faça nenhuma imprudência. Imprudente? Olhei para a palavra na tela. Imprudente era me permitir suportar anos de humilhação silenciosa.
Imprudente era acreditar que meu serviço e minhas realizações poderiam um dia me garantir um lugar à mesa deles. Defender a mim mesmo não era imprudente. Já era hora. Depois vieram as mensagens de Patrícia, minha sogra. As dela eram elaboradas com a sutileza de uma manipuladora de longa data. Ela adotou o tom de vítima, a matriarca de coração partido vendo sua família ruir. Selene, você está destruindo esta família. Vincent é um homem direto. Você sabe como ele é. E a mensagem final, magistralmente culpabilizante. Como você pode deixar um pequeno comentário destruir tudo o que temos? Li cada mensagem, com a raiva fervendo até formar um nó frio e duro no estômago. Não houve desculpas, nenhuma. Não houve reconhecimento da dor que causaram. Só houve culpa. Na narrativa deles, não fui eu quem foi humilhado publicamente. Fui eu quem causou o problema. A questão foi minha reação, não a ação deles. Ignorei todos. Pontualmente às 9 horas, eu estava à minha mesa no meu escritório em casa, conectado por uma videochamada segura com James. Estávamos revisando a sequência final de eventos, o momento exato das notificações de saque de capital. A tela do meu laptop estava cheia de planilhas e documentos legais. Era meu novo campo de batalha, e eu me sentia mais em casa ali do que naquela mesa de jantar. De repente, a campainha tocou. Através das imagens da câmera de segurança, eu vi Isaac. Ele estava com uma aparência horrível. Seu cabelo, normalmente impecável, estava uma bagunça, e seu terno caro estava amassado. Parecia que ele não tinha dormido nada. Deixei-o entrar. Ele praticamente cambaleou para dentro do meu escritório, com os olhos arregalados e vermelhos. Selene, o papai está ficando maluco, disse ele, com a voz rouca. Ele não acredita que você possa fazer nada. Ele acha que é tudo um blefe. Vim aqui para te implorar. Por favor, reconsidere. Podemos conversar sobre isso. Recostei-me na cadeira e olhei para o meu marido, o homem que ficará sentado em silêncio enquanto o pai dele destruía a minha honra. Isaac, disse eu, com a voz calma e serena, ontem à noite, quando ele me chamou de lixo, onde você estava? Quando ele insultou o uniforme que eu uso, o mesmo uniforme que seu avô usou com orgulho, o que você fez? Ele olhou para o chão, incapaz de me encarar. Eu congelei, murmurou. Desculpe. O pedido de desculpas soou genuíno, mas era uma palavra vazia. Era o pedido de desculpas de um homem fraco, oferecido tarde demais, sem convicção alguma. Era o mesmo pedido de desculpas que eu já ouvira uma dúzia de vezes, e eu sabia que não seria o último. Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou novamente. Era Patrícia. Claro que era. Ela chegou carregando uma cesta de vime coberta com um pano xadrez, uma caricatura da preocupação maternal. Ela entrou no quarto, um turbilhão de perfume caro e falsa sinceridade. Selene, querida, ela sussurrou, colocando a cesta na minha mesa. Eu sentia o aroma quente e doce de bolos fresquinhos, muffins de mirtilo, como se um doce barato pudesse de alguma forma remendar a ferida aberta que ela ajudara a criar. Somos uma família, e famílias se perdoam. Vincent está profundamente arrependido do que disse. Sua atuação foi impecável, mas seus olhos a entregaram. Eles não paravam de correr do meu rosto para a pasta encadernada em couro sobre a minha mesa, aquela que continha os planos operacionais do Kestrel Trust. Seus olhos estavam famintos e cheios de medo. Ela não estava aqui por mim. Ela estava aqui pelo dinheiro. Ela estava aqui para proteger seu estilo de vida luxuoso, sua filiação ao clube de campo, sua próxima viagem à Europa. Essa patética demonstração de união familiar era a mentira mais insultuosa de todas. Respirei fundo, controlando minha disciplina. Por favor, disse eu, gesticulando para as duas cadeiras em frente à minha mesa. Sentem-se. Ambas se sentaram, parecendo duas crianças chamadas à sala do diretor. Deixei o silêncio pairar no ar por um instante antes de falar, minha voz desprovida do calor a que estavam acostumados. Era a voz do Capitão Bard. Entendo que vocês dois estejam preocupados, comecei,
com um tom frio e profissional, como se estivesse me dirigindo a oficiais subalternos. Mas vocês precisam entender que isso não é mais um assunto de família. É uma decisão de negócios. Inclinei-me para a frente, meus olhos fixos nos deles. A Morrison Development violou uma cláusula ética fundamental com seu principal investidor. O investidor foi submetido a um ambiente hostil e pouco profissional pelo CEO da empresa. Deixei isso penetrar. Isaac e Patrícia me encararam, seus rostos uma mistura de confusão e horror crescente. Eles me olhavam como se nunca tivessem me visto antes, e talvez não tivessem. E essa investidora, concluí, minha voz quase caindo para um sussurro, mas carregando o peso de uma ordem de execução, que sou eu, decidiu retirar sua confiança. A Selene que eles conheciam, a mulher quieta, complacente e infinitamente paciente que suportava suas ofensas e insultos, morrera naquela sala de jantar na noite anterior. A pessoa sentada diante deles agora era a Capitã Bard, do Exército dos Estados Unidos, e ela estava em uma missão. Isaac estava no meio de um apelo desesperado e desconexo sobre o legado familiar e a importância do perdão. Ao lado dele, Patrícia assentiu enfaticamente, sua expressão uma máscara cuidadosamente construída de tristeza maternal. Era um ataque patético, em duas frentes, culpa e medo, e estava falhando espetacularmente. Meus olhos se voltaram para o relógio digital na parede. Eram 9h55. Como se tivesse sido combinado, meu telefone tocou, sua vibração um zumbido agudo contra a madeira polida da minha mesa. A tela se iluminou com um nome que eu esperava, Vincent. Um sorriso lento e frio surgiu em meus lábios. Esta era a peça final do quebra-cabeça, o catalisador que ele estava prestes a fornecer. Com licença, eu disse, erguendo um único dedo para interromper o apelo gaguejante de Isaac. Ele se calou. Atendi a chamada e, com um movimento deliberado, apertei o botão do viva voz, colocando o telefone no centro da mesa. A sala foi imediatamente tomada pelo som de uma raiva pura e genuína. Que diabos você pensa que está fazendo? Rugiu a voz de Vincent no pequeno alto-falante, tão alta que parecia que ele estava fisicamente presente. Isaac e Patrícia se encolheram, encolhendo-se nas cadeiras. Era uma resposta condicionada, aprimorada ao longo de anos vivendo sob seu domínio tirânico. Quem você pensa que é para me ameaçar? Berrou Vincent. Você é um soldado raso, um Zé Ninguém. O que você sabe sobre negócios de verdade? Vou te dar 5 minutos, para cancelar qualquer joguinho idiota que esteja fazendo. Ligue para o seu pessoal, diga que foi um erro e peça desculpas. Faça isso, ou então, Deus me ajude, você vai se arrepender do dia em que conheceu meu filho. Sua arrogância era uma força da natureza. Mesmo agora, oscilando à beira de um abismo que não conseguia ver, seu instinto não era questionar, mas dominar. Ele estava dando uma ordem, esperando que eu desmoronasse, como sua esposa e filhos sempre faziam. Ele estava tão cego pelo próprio poder que não conseguia reconhecer que estava perdendo. E foi isso. Foi a gota d'água. Qualquer resquício microscópico de dúvida, qualquer resquício de senso de obrigação para com o nome da família que eu carregava, se evaporou no calor da sua fúria. Este não era um homem que cometera um erro terrível. Era um valentão, furioso porque sua vítima finalmente estava revidando. Ele era irredimível. Olhei para Isaac e Patrícia do outro lado da mesa. Vi o terror familiar e puro em seus olhos, o mesmo medo paralisante que os mantinha em silêncio e cúmplices. Eles ainda eram seus prisioneiros, presos em uma gaiola dourada. Mas eu não. Meu treinamento me preparou para momentos como este. Diante de uma força irracional, você não se envolve. Você neutraliza. Inclinei-me em direção ao telefone. A sala inteira pareceu prender a respiração. Minha voz, quando falei, não era alta, mas cortou o rugido dele com a precisão limpa e fria do bisturi de um cirurgião. Você tem 4 minutos, Vincent. E então encerrei a ligação. O silêncio abrupto que se seguiu foi mais chocante do que seus gritos. Isaac e Patrícia me encararam, boquiabertos, os rostos marcados pelo terror e pela descrença. Não lhes dei atenção.
Concentrei-me totalmente na tela do meu laptop, onde o rosto calmo e sério de James, com seu scope, me aguardava. Nossos olhares se encontraram através da câmera. Ele não tinha ouvido a ligação, mas viu a expressão no meu rosto. Ele sabia que o tempo de deliberação havia acabado. James, eu disse, com a voz firme, clara e isenta de qualquer emoção. Execute. James assentiu bruscamente, um gesto de que o inabalável. Entendido, capitão, respondeu ele, com uma expressão sombria, mas resoluta. 3 comunicados serão enviados simultaneamente às 10 horas. Que comunicados? Isaac finalmente conseguiu gaguejar, a voz um sussurro esganiçado. Selene, o que você está fazendo? Não respondi. Meus olhos estavam fixos no grande relógio digital na parede. 9h56, o ponteiro dos segundos girava em torno do mostrador em um arco suave e implacável. O mundo lá fora parecia desaparecer. A única coisa que importava era a contagem regressiva. Os últimos segundos do Império Morrison como eles o conheciam. 9h57, Patrícia balançava levemente na cadeira, torcendo as mãos, os nós dos dedos brancos. 9h58, Isaac me encarava agora, o medo em seus olhos sendo substituído por uma compreensão crescente e horrorizada. Ele finalmente estava conectando os pontos, finalmente começando a entender a dimensão do poder que ele nem sabia que eu possuía. 9h59, eu sentia meu próprio coração batendo contra as costelas, um tambor constante e rítmico. Não se tratava de um ato de vingança impulsivo. Era um ataque tático, frio e calculado. Era justiça. 10 horas, um ping suave, quase imperceptível, soou nos alto-falantes do meu laptop, um único sinal digital que sinalizava o fim de uma era. Estava consumado. 3 mísseis digitais, lançados de servidores em lados opostos do país, tinham acabado de atingir seus alvos. O primeiro foi um e-mail formal e juridicamente vinculativo enviado pela equipe jurídica do Kestrel Trash em Wall Street aos advogados corporativos de Vincent. O assunto era brutalmente eficiente, retirada imediata e integral de todo o investimento de capital da Morrison Development. O segundo foi um e-mail pessoal detalhado enviado da minha conta para a do Isaac. Continha um histórico completo do Kestrel Trash, meu papel como seu único diretor e meu motivo para investir, citando especificamente a provisão para moradia de veteranos. Toda a verdade, em preto e branco, nua e crua. E a terceira, a mais simples e devastadora de todas, foi uma mensagem de texto enviada do meu celular diretamente para o do Vincent. Continha apenas 7 palavras cuidadosamente escolhidas. Peguei meu celular na mesa. Isaac e Patrícia observavam cada movimento meu como se eu fosse uma cobra-rei prestes a atacar. Virei a tela para eles, segurando-a firme no silêncio da sala. Nela, a mensagem que eu acabará de enviar para Vincent aparecia em um balão verde escuro, com a confirmação de entrega logo abaixo. Dizia: você nunca deve subestimar um soldado. Patrícia soltou um suspiro estrangulado, a mão voando até a boca, os olhos arregalados de terror. Isaac simplesmente desabou na cadeira como se suas cordas tivessem sido cortadas, toda a cor sumindo de seu rosto, deixando-o com um branco doentio e pastoso. Ele entendia agora. Ele finalmente entendia de verdade a magnitude do que acabará de acontecer. A sala ficou em silêncio novamente. Mas não era o silêncio sufocante e vergonhoso da noite anterior. Era o silêncio frio, profundo e final de uma câmara de execução após a execução da sentença. E fui eu quem acionou o interruptor. Se você está do meu lado, clique em curtir. E para o comentário, quero que você complete esta frase para mim: a melhor vingança é. Vamos ver o que você tem. O silêncio na sala após o ping durou menos de 60 segundos, mas pareceu uma eternidade. Era um vácuo, um vazio de descrença, onde Isaac e Patrícia estavam suspensos, incapazes de processar o que acabará de acontecer. Então, o caos se instalou. O telefone de Isaac vibrou violentamente no chão onde ele o deixara cair minutos antes, mas ele não se mexeu. Um segundo telefone, seu celular de trabalho, começou a tocar no bolso do paletó, uma melodia frenética e metálica.
Simultaneamente, uma notificação soou em seu smartwatch. Era o e-mail que eu havia enviado a ele. Ele tateou o chão em busca do celular, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. Atendeu a ligação. O que? Disparou, a voz carregada de pânico. Era sua assistente. Eu ouvia os gritos frenéticos do outro lado da linha. Enquanto ouvia, seus olhos examinavam o e-mail no relógio. Observei a informação se registrar em seu rosto. Vi suas pupilas dilatarem-se de horror, seu queixo cair. Ele era um homem assistindo a toda a sua realidade desmoronar em tempo real. Cancele, cancele tudo, gaguejou ele ao telefone. Simplesmente cancele. Ele nem encerrou a ligação. O telefone simplesmente escorregou de seus dedos trêmulos e caiu ruidosamente no chão de madeira pela segunda vez. Ele levantou a cabeça lentamente para me olhar. O homem para quem eu olhava não era meu marido. Era um estranho, seu rosto uma mistura horripilante de medo, descrença e um espanto estranho e aterrorizante. Era o olhar que um homem primitivo daria a um raio. Kestrel, sussurrou ele, com a voz embargada. O Kestrel Trash, é você. Ele balançou a cabeça, num movimento brusco e desesperado. Não, não, não pode ser. Papai disse, ele disse que era um fundo de investimento de Nova York. Ele disse que se encontrou com eles. Permaneci perfeitamente imóvel na cadeira, com as mãos calmamente apoiadas na mesa. Ele nunca se encontrou com eles, Isaac, disse eu, com a voz contida e clara. Ele se encontrou com os advogados deles, e esses advogados trabalham para James Davis, e James Davis trabalha para mim. Deixei cada informação cair como uma pedra cuidadosamente colocada, causando ondas nos destroços do seu entendimento. Nos últimos 18 meses, 80% do capital líquido da Morrison Development veio do Kestrel Trust. Do meu fundo, fiz uma pausa, deixando a magnitude daquilo se aprofundar. E Isaac, a única razão pela qual investi, a única razão pela qual essa provisão foi feita, foi por causa do componente de moradia para veteranos no projeto Crown Plaza. A carreira militar que seu pai despreza, o serviço que ele chama de brincar de soldado, é a única coisa que impediu seu império de ruir no último ano e meio. A peça final se encaixou. Eu vi nos olhos dele, o horror crescente. Isaac afundou na cadeira e enterrou o rosto nas mãos, um gemido baixo e gutural escapando dos lábios. Meu Deus, ele sussurrou entre as palmas das mãos. Ele ficou elogiando-os o tempo todo. Brindando com um investidor anônimo. Falava de você. O tempo todo, falava de você. Nesse momento, meu próprio telefone começou a tocar. O nome Vincent brilhou na tela. Sua raiva havia encontrado seu alvo. Olhei para a tela e, calmamente, apertei o botão vermelho de recusar. O toque parou. Um segundo depois, uma notificação de mensagem de texto apareceu. A mensagem estava em letras maiúsculas, uma prova de sua fúria impotente. Você, o que você fez? Peguei meu celular e o estendi para Isaac ver. Ele levantou a cabeça, com os olhos vermelhos e fundos, e leu a mensagem. Então, desviou o olhar do celular para mim, pela primeira vez, vi não apenas medo, mas uma vergonha profunda, profunda, tomar conta de sua alma. Sinto muito, Selene, sussurrou ele, com a voz embargada de arrependimento. Eu não fazia ideia. Patrícia, que estava paralisada em estado de choque catatônico, finalmente cedeu. Um soluço alto e doloroso escapou de sua garganta. Não era um grito de compaixão por mim. Era o som de puro desespero egoísta. Oh, meu Deus, Vincent, lamentou ela, as palavras abafadas pelas mãos. O que ele fez? O que ele fez conosco? Eles finalmente entenderam. Não se tratava de uma discussão familiar que pudesse ser amenizada com muffins de mirtilo e desculpas vazias. Era uma guerra, e uma guerra que eles já haviam perdido antes mesmo de saberem que estavam lutando. Olhei para Isaac, para o homem destruído que era meu marido. Minha voz não era mais a de uma esposa. Era a voz calma e analítica de um oficial entregando um relatório pós-ação.
Seu pai estudou administração, Isaac. Eu estudei em West Point. Lá, ensinam uma doutrina militar chamada choque e pavor. O princípio é simples: você subjuga seu adversário com uma demonstração de força superior tão repentina e devastadora que paralisa sua vontade de lutar. Levantei-me, minha cadeira raspando suavemente no chão. Eu estava no comando. A guerra terminou às 10h01 desta manhã, quando você leu aquele e-mail. Tudo isso, eu disse, gesticulando para a mulher que chorava e o homem destroçado à minha frente, isso é só limpar o campo de batalha. Eu não era mais a nora deles. Eu não era mais a esposa quieta e dócil de Isaac. Eu era uma força que eles haviam provocado tolamente. E agora todos teriam que enfrentar as consequências. Não precisei esperar muito. Exatamente 15 minutos depois de declarar o fim da guerra, o som de pneus cantando ecoou na rua lá fora. Um Bentley sedã preto entrou violentamente na minha garagem, freando com tanta força que o carro deu um solavanco na suspensão. A porta do motorista se abriu antes mesmo que o motor desligasse. E Vincent Morrison saiu furioso, com o rosto uma máscara de fúria roxa. Ele nem se deu ao trabalho de fechar a porta do carro. Não era uma chegada. Era uma invasão desesperada. Ele bateu na minha porta da frente, e as batidas pesadas vibraram pela casa. Isaac, que estava em estado catatônico, levantou-se de um pulo e correu para a porta. Pai, espere. Não, começou ele, mas foi inútil. Vincent empurrou o próprio filho para o lado com um rugido gutural, fazendo Isaac cambalear de volta para o saguão. Ele invadiu minha casa, com os olhos arregalados e vermelhos, procurando por mim. Quando me viu parada calmamente na porta do meu escritório, apontou um dedo trêmulo. Você, gritou ele, com a voz numa mistura de fúria e pânico. O que você fez? Ele deu alguns passos para mais perto, o peito arfando. Isso é algum tipo de fraude, um truque. Você não pode ser a Kestrel Trash. Você é só um maldito soldado raso. Sua negação era tão absoluta, tão profunda, que era quase patológica. Ele era um homem se afogando, e a verdade era a água enchendo seus pulmões. Ele simplesmente não conseguia processar uma realidade na qual eu tinha algum poder sobre ele. Não disse uma palavra. Não precisava. O campo de batalha estava preparado. Simplesmente encarei seu olhar enlouquecido com uma expressão de absoluta calma e gesticulei com a cabeça em direção ao grande monitor na parede do meu escritório. Aqui, Vincent. Ele hesitou por um segundo e então passou por mim e entrou no escritório. Isaac e Patrícia estavam nervosos na porta atrás dele, observando o ato final de sua tragédia familiar se desenrolar. Na tela de 65 polegadas, eu já tinha o portal de login seguro do Kestrel Trash aberto. Insirai minhas credenciais. A primeira página que carregou foi a visão geral dos ativos. Os números eram impressionantes. Um rastreador em tempo real mostrava o valor total do fundo, uma soma de 9 dígitos que dançava e oscilava a cada movimento do mercado. Observei o rosto de Vincent refletido na tela. A fúria apoplética começou a diminuir, substituída por um lampejo de confusão e um pavor crescente e nauseante. Os números eram irrefutáveis. Sem dizer uma palavra, cliquei na próxima aba, Histórico de Transações. Eu havia filtrado para mostrar apenas um destinatário, Morrison Development. Linha por linha, a tela se preenchia com um registro meticuloso de cada injeção de capital, cada transferência bancária que manteve sua empresa à tona nos últimos 18 meses. As datas, os números de roteamento, os valores exatos em dólares, estava tudo lá, um livro-razão digital frio de sua salvação em minhas mãos. Sua respiração tornou-se superficial. A cor estava desaparecendo de seu rosto. Para o golpe final, abri o Estatuto de Fundação do Fundo, um documento legal digitalizado com o selo de um prestigiado escritório de advocacia de Nova York. Usei o mouse para dar zoom em uma seção específica, ampliando o texto até que ocupasse toda a tela. O título era claro: Beneficiário e única autoridade fiduciária. E abaixo dele, meu nome, impresso em letras pretas nítidas e inegáveis:
Capitã Selenia Bard, Exército dos Estados Unidos. Foi nesse momento que ele desabou. A última gota de luta o abandonou. Seu rosto ficou pálido, de um branco mortal. Ele deu um passo involuntário para trás, tropeçando em uma estante atrás de si. Livros chacoalhavam nas prateleiras. Não, ele sussurrou, a palavra um leve sopro de ar. Não é possível. Levantei-me lentamente da cadeira e cruzei os braços, ficando diante dele, não como sua nora, mas como sua vitoriosa. No exército, Vincent, aprendemos a importância do reconhecimento, disse eu, minha voz cortando o silêncio. Você precisa conhecer o terreno e precisa conhecer seu inimigo. Você falhou em ambos os aspectos. Dei um passo à frente, meus olhos fixos nos dele. Você estava em uma posição vulnerável e lançou um ataque sem provocação contra um aliado que estava protegendo ativamente seu flanco. No meu mundo, isso é um erro de novato. É o tipo de erro tático que mata soldados. Deixei as palavras pairarem no ar, uma avaliação final e condenatória. Para você, vai custar tudo. Como se tivesse sido combinado, como se orquestrado por algum diretor cósmico, seu telefone começou a tocar, um som estridente e apavorante no quarto silencioso. Ele procurou no bolso, com a mão tremendo incontrolavelmente. Olhou para o identificador de chamadas. Era seu credor principal no banco. Ele olhou para a tela, paralisado, e deixou a ligação cair na caixa postal. Imediatamente, a ligação voltou a tocar. Um número diferente. Reconheci o nome do advogado principal do seu sócio. Ele silenciou a ligação. Uma terceira ligação chegou, desta vez do comissário de planejamento da cidade de Portland. A tempestade financeira havia chegado. A rede de poder e influência que ele havia construído a vida inteira estava desmoronando sobre ele em tempo real, um telefonema de cada vez. Ele olhou para o telefone, então seus olhos se voltaram para mim. A raiva se foi. A negação se foi. Tudo o que restou foi o desespero cru e nu de um rei derrotado. Selene, ele começou, sua voz rouca e patética. Nós somos uma família. Olhei para ele, para aquele homenzinho quebrado, parado em meio às ruínas da sua própria arrogância. Minha expressão era fria e dura como um bloco de gelo. Você mesmo queimou essa ponte ontem à noite, Vincent. Depois que Vincent saiu cambaleando da minha casa, deixando Isaac e Patrícia chorando nas ruínas de seu mundo, não houve celebração triunfante. Houve apenas um silêncio profundo e pesado. A vitória, ao que parece, é um acontecimento silencioso. Os dias que se seguiram foram uma mistura de manchetes e telefonemas. O colapso da Morrison Development não foi apenas uma notícia, foi uma sensação que se espalhou como fogo em pó pelos jornais de negócios e veículos de notícias locais do Oregon. Como James havia previsto, a retirada repentina do capital do Kestrel Trust desencadeou uma série de cláusulas de inadimplência cruzada nos outros empréstimos de Vincent. Foi um efeito dominó perfeito. Os bancos, sentindo a fraqueza, cobraram suas dívidas de uma só vez. Em uma semana, tudo havia acabado. A empresa foi forçada à liquidação. A mansão em West Hills foi colocada à venda. O Bentley preto foi retomado. Vincent Morrison, o titã do mercado imobiliário de Portland, entrou com pedido de falência pessoal. Mas a ruína financeira foi apenas parte de sua ruína. A história mais picante, aquela que era sussurrada em coquetéis e vestiários de clubes de campo, era o porquê. A narrativa de um CEO poderoso sendo derrubado por humilhar publicamente a própria nora, uma capitã condecorada do exército que também era sua benfeitora secreta, era simplesmente deliciosamente irônica demais para ser ignorada. Ele não perdeu apenas a fortuna, perdeu também a reputação. Tornou-se um conto de advertência, um pária social, uma piada. E para um homem como Vincent, esse era um destino pior que a pobreza. Alguns dias depois, Isaac pediu para nos encontrarmos. Escolhemos um café pequeno e neutro no Alphabet District, um lugar sem lembranças. Ele parecia mais magro, a arrogância confiante que outrora tivera desaparecera completamente, substituída por uma humildade silenciosa e sombria.
Ele mexeu o café preto, com os olhos fixos no líquido que se agitava. Entrei com o pedido de separação judicial dos meus pais, disse ele, em voz baixa. Finalmente, olhou para mim, e seus olhos estavam límpidos, cheios de uma triste resolução. Não posso mais fazer parte dessa toxicidade, Selene. Eu deveria ter te defendido. Eu deveria ter me defendido anos atrás. Ele empurrou uma caixinha de veludo na minha direção. Era a mesma caixa que eu lembrava do meu jantar de formatura. Fiquei sem fôlego. Abri. Lá dentro, sobre o cetim desbotado, estava o anel de West Point do seu avô. Isto lhe pertence, disse ele suavemente. Sempre pertenceu. Olhei para o anel, o ouro pesado, um símbolo de tanta dor e injustiça. Mas agora parecia diferente. Parecia uma reivindicação. Não o coloquei. Em vez disso, simplesmente fechei a caixa. Obrigada, Isaac, sussurrei. Foi um momento agridoce e necessário. Uma parte de mim ainda amava o homem sentado à minha frente. Mas havia muita coisa quebrada entre nós, muitos anos em que ele preferiu o silêncio a mim. Concordamos com uma separação experimental, uma chance para nós dois nos curarmos sozinhos, longe dos destroços da família dele. Ao nos despedirmos na calçada molhada pela chuva, eu não sabia se algum dia encontraríamos o caminho de volta um para o outro. Mas, pela primeira vez, me senti em paz com aquela incerteza. Uma semana depois, chegou pelo correio uma carta escrita à mão. O envelope era feito de papel grosso, caro e de cor creme, e o endereço do remetente era um apartamento novo, bem menor. Era de Patrícia. Quase a joguei fora, mas a curiosidade falou mais alto. Sentei e me li. Não era a carta que eu esperava. Não havia desculpas, nem tentativas de defender Vincent. Era um pedido de desculpas simples e direto. Ela se desculpou não apenas pelos acontecimentos daquela noite, mas também pelos anos de silêncio, pela cumplicidade, pela fraqueza. Você merecia muito mais, escreveu em sua elegante letra cursiva. Espero que um dia você consiga perdoar minha covardia. Dobrei a carta e a coloquei de volta no envelope. Senti um lampejo de algo, pena, talvez, mas não perdão. O perdão é uma longa jornada, e era uma que eu precisava começar sozinha, por mim mesma. Nunca respondi. Antes que minha licença terminasse e eu tivesse que retornar à minha unidade, havia um último assunto para resolver. Era uma jogada final no tabuleiro de xadrez, um checkmate psicológico. Por meio de James, o Kestrel Trash anunciou uma nova e importante parceria. Estávamos nos unindo a uma construtora diferente, sediada em Portland, uma empresa em ascensão fundada e administrada por um ex-engenheiro de combate do Corpo de Fuzileiros Navais. E nosso primeiro projeto conjunto foi anunciado com um comunicado à imprensa e uma grande placa erguida em um terreno recém-adquirido. O projeto, um centro residencial e de apoio de última geração para veteranos em situação de rua e em situação de risco. Um lugar para cura, treinamento e reconstrução de vidas. A localização: um imóvel nobre, bem em frente à antiga sede da Morrison Development, agora vazia e lacrada. Todos os dias, pelo resto de sua vida, sempre que Vincent Morrison ousasse passar de carro pela lápide de seu império decadente, ele seria forçado a olhar para o legado que estava sendo construído em seu lugar. Ele veria um monumento aos mesmos valores que havia desprezado, um testemunho da comunidade que ele havia considerado inútil. Foi minha mensagem final para ele e para o mundo: o legado do serviço sempre superará o legado da ganância. Um ano depois, voltei para Portland de licença. A cidade estava exatamente como eu me lembrava: o céu cinza persistente, o aroma de terra úmida e café, a silhueta familiar do Monte Hood no horizonte. A cidade não havia mudado, mas eu, sim. A primeira coisa que fiz foi visitar o canteiro de obras em frente à estrutura vazia do edifício Morrison Development. O que antes era um terreno baldio agora era um centro movimentado de atividades. Fundações de concreto foram lançadas, estruturas de aço se estendiam para o céu e o som de serras e martelos enchia o ar. Era o som de algo novo nascendo das cinzas de algo antigo.
Fiquei ali por um longo tempo, observando os muros se erguerem, sentindo um profundo orgulho, mais profundo e gratificante do que qualquer vitória que eu já tivesse sentido na minha guerra contra Vincent. Esta era a verdadeira vitória. Este era o verdadeiro legado. O encarregado da obra, um homem corpulento com uma tatuagem da Marinha no antebraço, veio me cumprimentar. Ele era o dono da empresa com a qual eu tinha feito parceria. Ele limpou a mão empoeirada na calça jeans antes de apertar a minha, com um aperto firme e respeitoso. Capitã Bard, disse ele com um sorriso largo. Que bom ver você. Ela está vindo, não é? É sim, eu disse, sem conseguir parar de sorrir. É incrível. Ele desviou o olhar da estrutura em ascensão para mim, com a expressão séria. Sabe, capitão, disse ele, abaixando a voz com sinceridade, o que você está fazendo aqui é mais do que apenas construir apartamentos. Você está reconstruindo vidas. Você está dando uma segunda chance aos que ficaram para trás. Nunca se esqueça disso. Suas palavras me atingiram com a força de um golpe físico, mas da melhor maneira possível. Ele estava certo. A raiva que me alimentara por tanto tempo havia desaparecido, substituída por algo mais caloroso, mais construtivo. Eu não carregava mais o pesado fardo do ressentimento. Eu havia encontrado um uso melhor para minha força. Mais tarde naquela semana, encontrei-me com Isaac. Nossa separação tinha sido boa para ele. Ele havia se mudado para Seattle, assumindo um cargo em uma empresa menor e independente, onde poderia construir seu próprio nome, livre da sombra longa e tóxica do pai. Ele estava construindo sua própria vida em seus próprios termos. Tínhamos começado a conversar novamente, primeiro com mensagens de texto hesitantes, depois com longos telefonemas que duravam até altas horas da noite. Estávamos recomeçando lenta e cautelosamente. O amor entre nós, percebi, nunca havia morrido de verdade. Apenas havia sido soterrado por anos de medo, silêncio e lealdade equivocada. Agora, tudo estava sendo reconstruído, pedaço por pedaço, sobre uma nova base de honestidade, igualdade e respeito mútuo. Talvez um dia encontremos o caminho de volta um para o outro. Talvez não. Mas, pela primeira vez em nosso relacionamento, o futuro parecia uma página em branco, não um livro de história que estávamos fadados a repetir. E isso era lindo. Agora uso o anel de West Point, não no dedo, mas numa simples corrente de prata em volta do pescoço. Ele repousa perto do meu coração, uma presença constante e pesada. Não é mais um símbolo de injustiça, de algo que me foi roubado. Tornou-se um lembrete. Um lembrete da força necessária para lutar por aquilo em que você acredita. Um lembrete de que honra não é algo que se herda como uma joia. É algo que se forja no fogo da adversidade todos os dias. No meu último dia em Portland, dirigi até a Peacock Mansion, a casa histórica situada no alto de West Hills. Dos jardins, é possível avistar toda a cidade lá embaixo, as pontes, os rios, o horizonte do centro da cidade. Fiquei ali, contemplando a vista panorâmica, e pensei na longa e dolorosa jornada que me trouxera a este momento de paz. Não destruí o império de Vincent Morrison por ódio. Fiz isso por um profundo e inabalável senso de honra. Ele tentou me despojar do meu valor, me definir pelos seus próprios padrões mesquinhos e materialistas. E, ao fazer isso, me ensinou a lição mais valiosa da minha vida: nunca, jamais, deixe outra pessoa definir o seu valor. Você mesmo define por meio das suas ações, dos seus princípios e do seu serviço aos outros. Meu verdadeiro legado não será do tamanho do Kestrel Trash. Não será gravado em uma lápide ou na fachada de um prédio. Será escrito na vida dos soldados que ajudei, na integridade que lutei para proteger e na paz silenciosa e inabalável que finalmente encontrei para mim. Às vezes, as maiores batalhas não são travadas em solo estrangeiro, com armas e bombas. Elas são travadas à mesa de jantar em família, com palavras e silêncio. E, às vezes, para realmente vencer, para construir algo melhor e mais forte, é preciso estar disposto a destruir tudo e recomeçar do zero. E assim, minha batalha encontrou paz. Obrigada por estarem aqui, por ouvirem minha jornada. Sei que,
Para muitos de vocês, suas próprias batalhas podem parecer diferentes, mas são igualmente reais. Este canal é um espaço para histórias como essas, histórias de encontrar força quando você se sente impotente e de reconstruir quando as coisas desmoronam. Se a minha jornada ressoou com você, mostre seu apoio clicando em curtir. Inscreva-se para fazer parte da nossa comunidade e nunca perder uma história de resiliência. E nos comentários abaixo, ficaria honrado se você compartilhasse pelo menos uma palavra que descreva sua força. Sua história importa.